você? E aí, vamos conversar? No E aí, vamos conversar de hoje eu trouxe um assunto muito legal. Nós estamos em janeiro e é considerado o mês internacional das dietas. É quando nós saímos de dezembro, de todas as comilanças das festividades, e nós entramos em janeiro, então querendo buscar de novo essa questão do corpo perfeito ou do corpo saudável. E então nós estamos em particular nesse mês mais suscetível também aos transtornos alimentares. Aqui eu vou falar com vocês sobre 4 dos principais. Nós temos a bulimia, que é aquele transtorno onde a pessoa ingere uma grande quantidade de comida e depois, por se sentir culpada, ela induz o vômito. E vou falar de uma forma bem simples para vocês, tá? Sobre os outros transtornos também. Nós temos a anorexia, que é um transtorno em que a pessoa, por mais magra que ela esteja, ela se submete a dietas cada vez mais restritas e todas as vezes em que ela se olha no espelho, ela ainda enxerga que tem que perder mais um pouco. E isso vai complicando o quadro e muitas vezes levando essas vítimas a óbito. Nós também temos a vigorexia, que são pessoas que se submetem a práticas de atividade física extremamente exaustivas em busca do corpo perfeito, e para isso muitas vezes elas fazem uso de anabolizantes. E também temos o transtorno de compulsão alimentar periódica, que são pessoas que ingerem grandes quantidades de comida em determinados períodos. De forma bem simples, é isso, os transtornos alimentares mais comuns. Pessoal, os transtornos alimentares, eles ocupam hoje em dia o 3º lugar em doenças crônicas dos Estados Unidos. Perde apenas para a obesidade e para a asma, que está em primeiro e consequentemente em segundo lugar. A prevalência desse transtorno, dos transtornos alimentares no geral, é das mulheres. As mulheres desenvolvem mais transtorno alimentar. Mas a vigorexia em particular, a prevalência maior está nos homens. Mariana, por que as pessoas elas desenvolvem então transtorno alimentar? Por que elas entram nisso? Bom, às vezes são por questões de baixa estima ou questões subjacentes, como é o exemplo da ansiedade e da depressão. Pessoas muito ansiosas, elas podem ou comer muito ou comer pouco, porque tem uma questão de ganho, de aumento ou perda de apetite. Assim também é na depressão. Então isso faz com que as pessoas no geral, elas ganhem uma quantidade de peso expressiva ou percam uma quantidade de peso expressiva também. Então, como eu falei, as causas elas são várias, a gente não tem como expressar uma ou duas. Então, os transtornos alimentares, eles também são multifatoriais. Por que então que as pessoas, além dessas causas que eu já falei, por que elas entram nisso? Hoje a gente tem várias redes sociais e nós temos os chamados corpos perfeitos. E muitas mulheres e homens se espelham nessas pessoas e muitas vezes desenvolvem um transtorno mental para atingir esse padrão de beleza que foi estabelecido na sociedade. Então, as pessoas muitas vezes entram nesses transtornos, desenvolvem esses transtornos por essas razões que eu comentei, né? Então, veja, e nós temos algumas armadilhas que são alguns gatilhos. Eu incentivo muito os meus pacientes a fazerem reeducação alimentar e não dieta. Porque a dieta você consegue fazer num determinado período de tempo. E a reeducação alimentar não, a reeducação alimentar é para a vida. Então eu recomendo que as pessoas façam isso, porque daí as pessoas se tornam menos vulneráveis a desenvolver transtornos mentais desse sentido, de transtorno alimentar em particular. Por quê? As dietas, elas mexem muito com o humor da pessoa, desregulam muito o humor. Porque a comida, querendo ou não, faz com que as pessoas liberem algumas substâncias. Quando você está comendo uma comida que você gosta, você se sente de forma X. Quando você está comendo uma comida por obrigação, porque tem que comer, você se sente de forma Y. E as dietas, no geral, elas tiram aquelas comidas que a gente gosta, que geralmente são comidas que têm um alto teor de gordura e um alto teor de açúcar, e elas colocam os alimentos saudáveis. Então, esse período transitório nos deixa mais vulnerável ao desenvolvimento de transtornos alimentares, ok? Então, as pessoas no geral, quando elas entram numa reeducação alimentar, elas têm alguns pensamentos e esses pensamentos fazem com que elas se coloquem em risco
A exemplo, eu estou fazendo uma reeducação alimentar. Então, por exemplo, deu quinta-feira, deu sexta-feira, e daí eu digo assim, eu comi tão direitinho na semana inteira, então hoje eu posso. Então são os pensamentos de permissão. Eu me permito comer a mais. E esse me permitir comer a mais caracteriza um descontrole. Então é muito comum, por exemplo, na pessoa que tem o transtorno de compulsão alimentar periódica, que ela ingira uma grande quantidade de comida num curto espaço de tempo. Ela se permite, e depois que ela come de forma compulsiva, aí tem o rebote, que é a culpa, o sentimento de inadequação. Geralmente essas pessoas também desenvolvem alguns pensamentos perfeccionistas, como por exemplo, se eu não tiver o controle absoluto da dieta, então eu não tenho controle nenhum. É o famoso 8 ou 80. E eu sempre incentivo os meus pacientes que eles fiquem ali no meio termo. Reeducação alimentar não precisa ser 100%. Se você já conseguir modificar algumas coisas na sua vida em função da reeducação alimentar e fizer isso de forma progressiva, você já está no ganho. E aí, no dia que, por exemplo, te deu vontade de comer um alimento em específico, hoje eu vou comer uma macarronada. Então eu comi uma macarronada no jantar, então tá tudo bem. Eu no café da manhã comer mal. E não tá tudo bem. Eu costumo também dizer para os meus pacientes para eles encapsularem os escorregões. Então eu jantei de forma assim, fora da minha reeducação alimentar, então eu tomo um café da manhã mais leve, e eu almoço mais leve, e eu janto mais leve, e aí depois então eu me permito. Mas eu tô com vontade de comer pizza, precisa ser 5 fatias de pizza? Não. Então eu posso comer pizza, mas eu tenho que escolher também a quantidade. Por quê? Porque essa coisa de eu faço certo e depois faço errado me traz muito essa sensação de fracasso. E nós não precisamos estar perfeitos o tempo inteiro, nós precisamos fazer o certo a maior parte do tempo. É a coisa da balança, sabe? Eu tenho que ir para a academia todos os dias? Não necessariamente, mas você precisaria ir a maioria dos dias da semana. Então, se a gente ficar entre 4 vezes por semana indo e 3 não indo, então vê que a balança ganha 4 por 3, né? Se eu vou 5 e não vou 2, então eu estou ganhando 5 por 2. Não pode ser o contrário, porque daí eu não trago saúde para minha vida, eu não trago qualidade para minha vida. Eu espero que eu tenha trazido um pouco para vocês sobre os transtornos alimentares. Depois, quem tiver dúvidas, perguntas, coloquem nos comentários, que eu venho aqui de novo para responder, tá bom? E é isso. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham sucesso na empreitada de vocês. O ano começou e que vocês consigam fazer a reeducação alimentar de vocês, que vocês consigam fazer a atividade física. Eu costumo dizer que isso hoje em dia não é mais só estético, não é mais artigo de luxo. Isso é remédio, isso é necessidade. E até mais. Até a próxima.